Isso, destrinchar essa questão da distribuição da renda nacional. Isso. Prefeito, e o que os prefeitos podem fazer para viabilizar de verdade a participação dos municípios nessas contribuições? Passar no mesmo índice que tem do imposto. Porque você, querendo ou não, contribuição é um apelido. Porque hoje passou a ser imposto. Então está feito como CPMF. A CPMF gira todo o capital circulante do país em 3 meses. E não retorna ao Estado, não retorna ao município. Tem um erro de colocações. Voto na hora da eleição para ajudar os prefeitos, auxiliar os prefeitos de saúde? Está no momento agora que o governo federal está pedindo a reposição do CPMF. Está na hora de fazer com que seja devolvido. Pois é, por isso que eu estou perguntando. Esse é o momento. Conversei com o governador recentemente, que é o momento de chamar os deputados, fazer com que seja dado o valor devido ao Estado e aos municípios. É preciso que nós tenhamos uma divisão dos recursos que tiram dos municípios e não voltam. E por que o senhor não encampa uma campanha nacional, o senhor que tem prestígio, sobretudo nessa área do agronegócio? A Federação já encampou. Como eu conversei com o governador, que tem que encampar também a devolução da Lei Candir. Como é que fica o Estado produtor, como Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, que ainda estão em fases de agronegócio? O senhor não acha vergonhoso falar sobre Lei Candir? Essa lei não deveria já ter sido embolada, encostada, não? Afinal de contas, que tipo de contribuição essa lei dá para a nação? Ela deu para que tivesse elevação das reservas cambiais, mas que não voltaram. Recentemente nós vimos. Ele levou para quem, prefeito? Sim. Mas a União já promoveu a suposta compensação para o Estado com os efeitos da Lei Candir. Nenhum minuto. Em nenhum centavo. Um centavo. A União diz que repassa. Mas ela não repassou nem o programa teto. É teto 50 bilhões. Ela não repassou nenhum Como é que centavo. Goiás pode entregar 40% da sua receita agrícola para a União e não voltar? Olha o estrangulamento que está o Estado. Olha o estrangulamento que estão os municípios. Com qualquer prefeito que você conversar, ele tem a percepção da necessidade do seu município. O que é que ele tem que fazer? Mas é uma pouca vergonha, porque cria informação, prefeito, uma pouca vergonha, porque cria informação, repassa a informação para a opinião pública, e aí... E não realiza. E não realiza. Eu acho uma falta de vergonha de todos nós que estamos engolindo isso, sem nenhuma ação concreta. Eu me incluo como formador de opinião nesse grupo. Eu acho que eu também faço parte dessa... Eu acho que é o momento de nós mostrarmos que os estados não podem conviver com essa falta de recursos para atender essas necessidades básicas de fornecimento, por exemplo, da saúde. O governo federal, para a medicação de alto custo, é 80%. 20% do Estado. Eu estou sozinho com medicação de alto custo em Rio Verde. A União está entrando com 10% e o Estado com 90%. Começa um programa e muda. E na hora que muda, a população acostumou. Ela criou a necessidade. E você sabe que todo favor continuado feito passa a ser obrigação. Passou a ser obrigação do Estado. E a União sai do processo e fica o Estado. Prefeito, mudando o eixo da entrevista, o senhor não acha que o Congresso Nacional deve aprovar agora, a partir de agosto, a reforma política? O que o senhor acha da proposta de financiamento público, cláusula de barreira, voto distrital misto, fidelidade partidária? Eu acho que tudo teria que vir antes do encerramento das filiações partidárias. Até 3 de setembro. Que teria que vir. E tem uma lógica nisso. Porque pelo hábito que veio agora, sem fidelidade partidária, das mudanças de partido, para que a pessoa possa se acomodar e garantir a sua eleição com o mínimo de voto, criou-se a prática de mudança permanente. É permanente a prática de mudança, principalmente para os pequenos partidos. Se vier a fidelidade partidária, aí nós temos que entendê-la na sua plenitude, que é um casamento sem divórcio. Que não se troca mais de partido. Então tem que se pensar muito. E o financiamento público de campanha, que eu gostaria de perguntar, tendo em vista essa questão aí da lista fechada que não foi aprovada, né? O senhor acredita que ainda é possível ter o financiamento público de campanha? Você acredita que uma campanha política possa ser feita com R$2 por voto? Ou acredita que um senador de São Paulo possa ter sido eleito gastando R$20 mil, 100 mil? Só o deslocamento dele
por um Estado dá mais que isso. Então o que tem no Brasil são fantasias. Eu faço de conta que financio, você faz de conta que está financiado. Será que nós vamos continuar querendo que as coisas sejam feitas fora da realidade? Pois é, mas isso não vai acabar com Caixa 2, na sua avaliação? Na minha, na sua, de qualquer um de nós. Nos valores que eles estão estabelecendo, não dá para um candidato a prefeito visitar a zona rural. É preciso pensar isso e pôr a realidade no papel. E qual que seria É esse só valor? você fazer o cálculo de combustível que você tem que se locomover. Fazer o cálculo de papel. Ou nós vamos ter que mudar integralmente a prática de divulgação. Integralmente. Dentro da divulgação que nós temos. E não são todos os municípios que têm transmissora de televisão, que é a mais que encareceu a campanha, ao invés de baratear. Em verdade, a televisão encareceu substancialmente e tirou da população o hábito da comunicação direta, pessoal, por intermédio do falante, ou do encontro com a população à noite, para que as reuniões menores, a televisão tirou. Prefeito, A pessoa espera. mas a ideia da reforma política ela está sobrevivendo em cima desse dado, ou seja, se retoma agora no dia 7, terça-feira da semana que vem, a discussão do financiamento público e exclusivo nas campanhas majoritárias, quando é que o senhor está dizendo aí? A campanha dos prefeitos que vão ser eleitos. Mas agora vamos lá, Renan. Como é que O que eu pergunto para o senhor é o seguinte: a se aprovar essa proposta, será um desserviço ao país ou um mergulho no irrealismo, no surrealismo? Veja bem, eu acho que a de financiamento de campanha é a coisa mais correta que teria, se fosse dentro da realidade. E qual seria essa realidade? Seria um valor... Para os custos, estabelecer valores reais. Nós não podemos fazer fantasia. Por exemplo, em média, por candidato, qual que seria esse valor? Por exemplo, no estado de Goiás ou lá no... Eu não teria. Eu não Tem teria um fazer exemplo? cálculo disso. Quanto custa um voto hoje? Não, quanto seria que custou, né? Dependendo de cada um. O prefeito, mas seria justo... Não seria menos de 20 reais. Prefeito, O custo. Por volta. O custo. prefeito, o senhor acha que seria justo para com o contribuinte arcar também com esse ônus? Então, não vamos fazer a fantasia que no momento que você põe, veja bem, financiamento público de campanha, num dado extremamente real, todos os políticos poderão fracassados depois. Não ser. Porque senão, nós vamos apresentar contas no TRE e reais também. Eu não sei, Reinaldo. O país não faz de conta. A gente tem que assumir a realidade das coisas. Ou não podemos fazer uma mudança política tão necessária ao país dentro de uma realidade dessa. Nós só prestamos esse serviço. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial, tem um probleminha técnico aqui, já a gente volta com roda de entrevista e conversa hoje com o prefeito Paulo Roberto Cunha.